A paz de Jesus, a paz esteja convosco. Essa é a saudação de Jesus ressuscitado todas as vezes que apareceu aos discípulos. Jesus está vivo, está presente em nosso meio. Feliz Páscoa! Bom, nós vamos meditar as leituras desta segunda-feira. E hoje as 3 leituras são as seguintes. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, de 8 a 15. O Salmo 118, do 23 ao 30. E o Evangelho de São João, também o capítulo 6, de 22 a 29. Então vamos à primeira leitura de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, de 8 a 15. Antes, porém, aperta aí em inscrever-se para ajudar o nosso canal. Aperta aí no sininho para ser avisado todas as vezes que entrar um novo vídeo. E aí todos os dias você vai receber durante esses 50 dias rumo a Pentecostes. Nós queremos fazer 50 programas nesse projeto. É um projeto ambicioso em Deus. E nós vamos conseguir. E que você também persevere conosco pelos próximos programas. E se quiser rever os que já foram apresentados, estão todos aí na playlist 50 dias rumo a Pentecostes. Vamos à primeira leitura de hoje, Atos 6, de 8 a 15. Prisão do diácono Estevão. Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes milagres e prodígios entre o povo. Lembra que eles escolheram os diáconos e tinham que ser pessoas de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria? Pois bem, Estevão era esse, homem cheio do Espírito Santo. Ele foi ordenado para servir as mesas, para ser diácono, para o serviço. Mas isso não impedia de ele exercer o ministério de cura e o ministério da palavra, como nós vamos ver a partir de agora. Ele era tão cheio de graça e fortaleza que fazia grandes milagres e prodígios entre o povo. Claro, carismas do Espírito Santo. Mas alguns da sinagoga, chamados dos libertos, dos cirenenses, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, levantaram-se para disputar com ele, para discutir com ele. Porque ele apresentava Jesus como Cristo e apresentava certamente na palavra e no Antigo Testamento, mas ninguém conseguia disputar com ele por causa da sabedoria que ele tinha. Versículo 10 diz assim: não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao Espírito que o inspirava. Sabedoria de Deus e o Espírito Santo de Deus. Então, entra a mentira na história. Então subornaram alguns indivíduos para que dissessem que o tinham ouvido proferir palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Amotinaram assim o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, agarraram-no e o levaram ao grande conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que Jesus de Nazaré há de destruir este lugar e há de mudar as tradições que Moisés nos legou. Acusações mentirosas. E aqui na Bíblia Ave Maria tem um asterisco no versículo 14. Diz assim: este lugar, o templo de Jerusalém, o lugar mais sagrado para os judeus. Alguém dizer que vai destruir o templo. A mesma acusação que fizeram contra Jesus, agora fazem contra o seu servo. E acusações mentirosas. Mas, versículo 15, fixando nele os olhos, todos os membros do grande conselho viram o seu rosto semelhante ao de um anjo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse é o grande santo Estevão. Um homem tão puro, um homem tão inocente, que até os que o julgavam, olhando o seu rosto, viam o rosto de um anjo. E certamente, ele caminhou nessa terra só fazendo o bem, a exemplo do seu mestre Jesus. E assim como nós costumamos dizer das pessoas de bem, sim, Estevão era um anjo no nosso meio. Um daqueles de quem o mundo não lhes era digno, o mundo não era digno dele, não era digno de homens como ele. Ele já era ali um cidadão do céu, um anjo, graças a Deus. Amém. Bom, vamos agora ao Salmo 118, do 23 ao 30, e vamos ver a ligação que há com essa passagem de Estevão sendo julgado, sendo acusado de coisas mentirosas, né? E aqui no Salmo 118,
Diz assim: feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Eu quero tomar para nós essa palavra. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Porque a lei do Senhor Deus é a palavra. E nós estamos nesses 50 dias rumo a Pentecostes progredindo. Eu me sinto progredindo. Ontem nós tivemos uma reunião de oração online e pediram para me dar um testemunho. Eu disse: eu estou sentindo um grande crescimento nesse tempo, nessa caminhada dos 50 dias rumo a Pentecostes. Eu estou vivendo isso. Eu estou sentindo que eu estou progredindo na palavra. Eu estou progredindo na lei do Senhor. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. E aí diz assim, olha só como que é ligado a Estevão. Que os poderosos reunidos me condenem. O que me importa é o vosso julgamento, Senhor. Santo Estevão estava ali sendo julgado pelos poderosos, mas o julgamento que interessava para ele era o de Deus. Se Deus o considerasse inocente, para ele bastava. Depois continua: minha alegria é a vossa aliança, quer dizer, minha alegria é a vossa palavra, né? É a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos, meu conselheiro é a palavra. E eu vos narrei a minha sorte e me atendestes. Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade, fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Afastai-me do caminho da mentira. Não estavam proferindo mentiras contra ele? Olha o Salmo pedindo isso. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei, a palavra, como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim, eu coloquei vossos preceitos, a palavra de Deus de novo. Então ele diz assim: dai-me a vossa lei como um presente. Meu irmão, a Bíblia é um presente de Deus para nós. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para nós. Por isso é tão importante meditarmos a palavra. E como estamos fazendo aqui, de acordo com a liturgia. Sabia que se nós seguimos a liturgia durante 3 anos, nós percorremos todo o conteúdo da Bíblia? 3 anos. Que tal começar de agora? Começamos nesses 50 dias e vamos tocar em frente até completarmos esses 3 anos de conhecermos todo o conteúdo da Bíblia, conforme o ensinamento da nossa igreja. Amém! Esse é o Salmo de hoje. Agora vamos ao Evangelho do dia, dessa segunda-feira, João 6, 22 a 29. João 6 é o capítulo que mais fala da Eucaristia, do pão descido do céu. Para nós que cremos na presença de Jesus na hóstia consagrada, no pão e no vinho, esse é o capítulo que mata todas as dúvidas. E hoje nós vamos ter uma introdução desse tema da Eucaristia que está no capítulo 6 de João. E certamente amanhã, terça-feira, vai dar continuidade. Você vai ver o quanto que Jesus fala claramente que Ele está presente no sangue, no corpo, no pão e no vinho. Então vamos à leitura de hoje. João 6, 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos, só um momento, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Olha, me chamou a atenção uma coisa aqui, porque Jesus se retirou das multidões, se escondeu, foi orar, porque queriam fazê-lo rei. Então, o fato dos discípulos embarcarem à vista de todo mundo sem Jesus, deu a entender aquelas pessoas que Jesus não tinha ido. Então, elas não iam atrás dos apóstolos que foram de barco. Elas ficaram ali porque acreditaram que Jesus ficou ali. No entanto, Jesus foi caminhando sobre as águas e eles não viram. Então, foi uma forma de despistar aquela multidão, né? No entanto, sim, despistou. Só que, diz o versículo 21, acho que é o 21, não, 23, eu não estou enxergando direito. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, se deram conta, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. O povo queria ouvir Jesus, o povo queria estar com Jesus.
Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Porque eles viram que ele não subiu no barco, né? E Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, milagres, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Eles gostaram da ideia de alguém que multiplica os pães, né? E aí Jesus diz assim, já falando da Eucaristia, atenção. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Já está aqui anunciando a Eucaristia. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. E então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Perguntaram a Jesus. E ele respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A obra de Deus é que nós acreditemos naquele que Deus enviou, que nós acreditemos em Jesus, que nós acreditemos em sua palavra. Se nós dissemos que acreditamos em Jesus, nós não estamos dizendo somente que nós acreditamos que ele existiu, que ele nasceu, ou ainda até que ele existe. Quando dizemos que acreditamos em Jesus, nós estamos dizendo que acreditamos em tudo que ele diz. Nós acreditamos na sua palavra. E se ele está dizendo que dá um pão que nos alimenta para a vida eterna, é porque ele dá esse pão que alimenta para a vida eterna. Certamente amanhã, no Evangelho de amanhã, Jesus vai falar muito mais claramente sobre isso. Que essa presença viva de Jesus nos salve daqueles que nos perseguem, daqueles que mentem contra nós, como aconteceu com Santo Estevão. Mas principalmente que a Eucaristia nos santifique de modo que também o nosso rosto seja semelhante ao de um anjo. Deus abençoe, até amanhã, fique com Deus.